Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós trouxemos nessa curiosidade, primeira epístola de Coríntios. Nós vamos agora para a segunda epístola de Coríntios. Vamos estudar, são curiosidades que é importante a gente saber, a gente aprender, até para poder a gente acompanhar a linha do tempo, da história cristã. Porque a história cristã começa com Jesus Cristo. O cristianismo não existia antes de Jesus Cristo. O cristianismo é após Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele vem e ele forma os 12 apóstolos. Depois dos 12 apóstolos, ele forma 70 discípulos. Depois dos 70 discípulos, ele vai formando. Até a sua ascensão, no dia da sua ascensão, no dia quando Jesus subiu lá no Monte das Oliveiras, e Jesus subiu para ficar à destra do Deus Pai e rogar ao Pai o Consolador, como assim ele fez, ali tinham cerca de 500 pessoas. Então você vê que ali era a igreja, porque Jesus ele já tinha feito muitos milagres. Aonde ele ia tinha uma multidão. Você vê na transformação, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Quer dizer, era assim aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. Então Jesus ele ficou muito influente, muito famoso. E essa foi uma das razões também da sua crucificação. A inveja das autoridades, o ciúme. E aí eles vêm dizendo que Jesus blasfemou, que Jesus estava blasfemando contra a lei de Moisés. E aí mataram o Senhor Jesus. Quando eles matam o Senhor Jesus crucificando, é aí aonde o Espírito Santo ele vem. Porque entre a morte de Jesus Cristo e até a descida do Espírito Santo, vamos dizer, entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e até a ascensão de Jesus subindo ao céu e a descida do Espírito Santo, dá 50 dias. Então 50 dias depois da morte e ressurreição, inicia-se a igreja. A descida do Espírito Santo é a inauguração da igreja. Então aí vem os apóstolos, os discípulos, a igreja começou formando grupos de casa em casa, de cidade em cidade, e foi quando Paulo se converteu. E Paulo, que era uma pessoa muito instruída, uma pessoa muito inteligente, muito estudada, um mestre, Deus usou ele para poder escrever essas cartas, já para que venha a pregação aos gentios, para ser pregado não somente para os judeus, mas também para os gentios. E essas cartas aqui, que como ele escreveu a igreja de Roma, agora ele escreveu a primeira carta no ano 56, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, e ele escreve essa segunda carta já no ano 57. No ano 57 ele escreve essa carta. Vamos matar essa curiosidade, o que ele está falando, o que significa essa carta segundo Coríntios, por quê, para quê? Vamos ver qual é a mensagem de que essa curiosidade nos traz. Vamos lá, então diz assim, o autor é Paulo, introdução da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Aí diz assim, a ocasião da carta que foi escrita, Depois de escrever 1 Coríntios, Paulo julgou necessário fazer uma visita apressada e dolorosa a Corinto, já que os problemas que haviam ocasionado a primeira carta não havia sido resolvido. Então, você vê que na primeira carta que ele mandou não resolveu. 2 Coríntios mostra isso, que pode conferir. 2 Coríntios, em capítulo 2, no versículo 2, está mostrando que não foi resolvido e que se perdeu. Tito, discípulo de Paulo, Tito, foi o portador dessa carta. Quer dizer, Tito que manda essa carta, que leva essa carta. Paulo, impedido de esperar para encontrar-se com Tito, voltando de Troade, partiu apressadamente para a Macedônia, onde Tito lhe deu as boas novas.
de que a igreja finalmente se arrependera de sua rebeldia contra Paulo. Da Macedônia, Paulo escreveu 2 Coríntios, fazendo logo em seguida a sua última visita à igreja, pelo menos a última da qual se tem notícia, ou registro, que foi em Atos dos Apóstolos capítulo 20, no versículo 1 ao 4, está mostrando dessa última visita que ele fez, nessa igreja. Uma teoria popular entre os estudiosos da Bíblia, alega que os capítulos 10 ao 13 são parte da carta severa, embora algumas características desses capítulos correspondam ao que se deve ter sido o conteúdo da carta perdida. O assunto principal da carta, da tal carta, o crente em pecado. O crente em pecado, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Quer dizer, o crente em pecado, que não pode, crente em pecado, tem que se arrepender, tem que se consertar. Não é sequer mencionado no capítulo 10 ao 13. Além disso, não há qualquer evidência em favor de qual divisão para 2 Coríntios. E o propósito da carta? Vamos ver aqui qual é o propósito da carta. Esta carta tem um propósito tríplice. Qual o primeiro? Expressar a alegria pela reação favorável da igreja ao ministério do apóstolo Paulo. Esse é o primeiro, mostra no capítulo 1, versículo 7. E o segundo propósito é relembrar os crentes de seu compromisso para com a oferta aos cristãos da Judéia, certo? Então, relembrar os crentes seu compromisso com a oferta aos cristãos da Judéia, quer dizer, essa oferta era para ajudar os cristãos da Judéia, muitos passando necessidades. E o terceiro propósito é defender a autoridade apostólica de Paulo. Agora, o conteúdo da carta, você vê que o conteúdo da carta é isso aqui, A carta contém muitos detalhes pessoais e autobiográficos da vida de Paulo. Aí mostra aqui as referências, capítulo 4, no capítulo 11. Aí vem aqui também o conteúdo, é o tratamento mais completo da contribuição cristã no Novo Testamento. Acontece nos capítulos 8 e 9. E versículos importantes incluem aqui nessa carta, os versículos muito importantes para a igreja, quer dizer, para a igreja continuar com a sua continuidade com que começou lá atrás em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mostra a descida do Espírito Santo e os primeiros anos, como que foi organizada a obra de Deus nesse período. Quando os apóstolos eles se dividiram de 2 em 2 e se organizaram junto com os discípulos, e a igreja foi tocada para frente ali, pregando. Então nós estamos trazendo essas curiosidades, amigos, justamente para você ver que para a formação da igreja, para existir a igreja do Senhor, teve alicerce, teve escavações, não foi fácil, teve sangue de apóstolos, de discípulos derramado, tudo foi difícil no início. Hoje, a gente vê que a igreja, ela não está como antes. A igreja do Senhor Jesus, no geral, a gente vê de que os cristãos, eles estão ficando igualzinho a Coríntios, a cidade de Coríntios, a igreja de Coríntios. Estão ficando assim, relaxados, participando da Santa Ceia de qualquer jeito, vivendo uma vida de qualquer jeito. E o que importa é que a gente venha se consertar dia após dia. A gente tem que ler essas duas epístolas aqui de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, justamente para a gente trazer para a gente o que a gente não deve fazer e trazer para a gente o que a gente tem que fazer, para que a gente esteja dentro dessas 4 linhas das leis de Deus, fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. Tá bom? Nós iremos realizar a oração nesse momento, determinando de que esse dia seja um dia feliz, um dia abençoado. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor e te pedimos, meu Deus, a tua bênção sobre a nossa vida, Pai. Essas pessoas que todos os dias entram aqui no canal, que oram comigo,
E dessa vez elas estão estudando a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, estudando nessas curiosidades da Bíblia, como a formação da segunda epístola de Coríntios, que Paulo que escreveu no ano 57, essa segunda epístola no ano 57, a primeira epístola no ano 56. E assim a gente vê que essas mesmas palavras que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, elas servem para a gente nos dias de hoje, 2000 anos depois. Serve para a gente se consertar, serve para a gente, meu Deus, estar na linha cristã, dentro dos princípios cristãos, vivendo dentro dessas 4 linhas da lei de Deus, fazendo a tua vontade. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe nossa vida espiritual, Pai, nossa vida conjugal, sentimental, familiar, saúde, financeira, em todos os sentidos. Faça a gente prosperar, ajude-nos abrindo a nossa mente para que a gente venha prosperar, para que a gente venha andar para frente, não para trás e nem tampouco para o lado. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está inscrita nesse canal, cada pessoa que recebe esta oração, que participa dessas curiosidades, dessas mensagens, juntamente comigo, estudando a Bíblia, estudando a palavra. Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um que está aqui comigo nesse dia orando. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém, amigos? Escreve aí, amém, ligando aqui na terra, ligando no céu. Escreve amém, dá um joinha, se inscreva no canal quem não é inscrito. E todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, nós estaremos trazendo para você curiosidade. A próxima vai ser depois de Coríntios. Nós vamos estudar essa carta aqui, depois de Coríntios, que é muito importante também para os amigos, que é a carta de Gálatas. Como que é essa carta? Como chegou até nós? Então, amanhã a gente estuda sobre a carta de Gálatas. Deus abençoe e até amanhã.